Afinal de contas, o que prejudica mais uma pessoa? Comer muita carne com gordura ou beber muita pinga? Boa pergunta. Quem enviou foi o Gerson Assis. Vamos entender isso aí, vamos lá. A resposta a essa pergunta não é tão simples. Não dá pra dizer pra você o que é pior entre os dois. Depende da idade da pessoa, depende da condição física, claro, uma série de coisas. Mas vamos falar de cada uma delas. Por exemplo, eu anotei aqui, se você consumir muita carne com gordura, você pode ter problemas de saúde sérios, como obesidade, doenças cardíacas, diabetes e até desenvolver câncer por conta disso. Sabemos que a carne com gordura, ela é rica em colesterol e gordura saturada. Isso pode já aumentar o nível de colesterol presente no seu sangue e aumentar, claro, o risco de doenças cardíacas. Além disso, a carne com gordura é rica em calorias, o que pode levar você a ter um aumento de peso significativo e que pode chegar à condição de obeso. Agora, por outro lado, o consumo excessivo de pinga também pode levar a problemas sérios de saúde, como a cirrose hepática, também doenças cardíacas, diabetes e, claro, até desenvolver câncer. Nós sabemos que a pinga é uma bebida destilada, rica em álcool, ou seja, essa bebida pode danificar diretamente o seu fígado e, claro, alguns outros órgãos também. A pinga também é rica em calorias, afinal contém açúcar, e isso também pode levar a pessoa a ter um aumento de peso até chegar na obesidade. Em outras palavras, o consumo excessivo das duas coisas, da carne com gordura e da pinga, vai levar você a problemas sérios de saúde. Não tem como falar qual dos dois seria o mais preocupante. Os dois são. Então, você pode consumir eles, mas faça isso com moderação. Não exagere nesse final de ano. A sua saúde e o seu corpo te agradece. Afinal de contas, quem determinou que as partidas de futebol fossem de 90 minutos? Ou seja, 2 tempos de 45 minutos cada. A partir de quando foi determinado isso? É uma boa pergunta enviada pelo Anderson Carvalho. Vamos descobrir. Bom, a duração de 90 minutos como nós conhecemos atualmente foi determinado pela Federação Inglesa de Futebol, lá no ano de 1863. Muito tempo atrás. Antes disso, as partidas tinham duração variáveis, ou seja, cada partida tinha um jeito de determinar o tempo. Algumas, de acordo com alguns registros futebolísticos, duravam até 3 horas. 3 horas o cara jogando bola. Vai morrer assim. Por isso que muita gente não corria naquela época. Hoje o povo corre muito. Então, para determinar um padrão e deixar assim as partidas mais equilibradas e emocionantes, a Federação Inglesa de Futebol, é isso mesmo? Decidiu adotar então a duração de 90 minutos, que de acordo com eles era o tempo ideal para uma partida. A partir daí, essa decisão foi tomada também por várias entidades de futebol no mundo, inclusive pela FIFA, que hoje é a entidade máxima, ou seja, quem é que manda no futebol mundial. Claro que existem algumas propostas e estudos para reduzir o tempo máximo da partida de 90 minutos para 80 minutos com algumas propostas, ou seja, 2 tempos de 40. E existe também propostas para reduzir para 60 minutos, ou seja, 2 tempos de 30. Afinal de contas, as partidas estão sendo muito puxadas para os profissionais, para os atletas profissionais, que chega nos 80 minutos e já não tem fôlego para mais nada. E às vezes os jogadores participam de 2 ou 3 competições na semana. Então eles estão tentando reduzir aí o tempo máximo de cada partida. Você é a favor? Coloca aí nos comentários. Você acha que é ideal reduzir o tempo para 30 minutos por tempo ou 40 minutos por tempo? Ou deixar do jeito que tá? Coloca aí nos comentários. Vamos saber a sua opinião. Por que os refrigeradores Frost Free não precisam descongelar os freezers? O que acontece dentro dele que não faz gelo nas paredes do freezer? Uma pergunta enviada pelo Robson Barbosa. Vamos entender. A verdade é que os refrigeradores Frost Free não precisam descongelar o freezer nem o congelador, justamente por conta de algumas funções que só tem ali nos Frost Free. Essas funções evitam, assim, a formação de gelo nas paredes internas do freezer. E esse sistema funciona da seguinte maneira. No seu refrigerador Frost Free, o ar frio é circulado de forma uniforme dentro do seu refrigerador, seja no refrigerador como também no freezer. A forma como então o ar se movimenta de forma uniforme no interior do refrigerador ou do freezer é diferente do modo como o refrigerador convencional faz, pois os comuns
começam a acumular muito ar frio em determinados pontos, por exemplo no freezer, o que acaba então formando diversas paredes de gelo. Então, no caso de um frost free, na hora que começa então a formar uma pequena parede de gelo, existe um temporizador ou um painel eletrônico que tem isso monitorado. Quando começa então a se formar, ele desliga a força do freezer, digamos assim, temporariamente, aumentando assim a temperatura interna do freezer para que possa descongelar esse excesso. Essa temperatura que subiu no interior do freezer, então é suficiente para que isso aconteça, que o derretimento comece a acontecer. Porém, não é suficiente para comprometer os alimentos presentes ali. A água que começa a descongelar, ela vai direto para um recipiente no fundo, lá embaixo do refrigerador. Essa água se acumula e o motor, como ele está quente trabalhando, começa então a trabalhar na evaporação dessa água de forma automática. Por isso que você também não precisa tirar essa vasilha cheia de água do degelo para poder descarregar em qualquer canto. Não precisa, porque ela simplesmente vai evaporar. Então, um refrigerador frost free tem essas vantagens. Primeiro, ele te dá comodidade, conforto, pois você não precisa gastar tempo descongelando e tempo assim limpando a parte interna do freezer por conta do degelo. Ela faz isso para você. Outro fator benéfico é que ela é mais eficiente energeticamente, ou seja, ela é capaz de trabalhar mais e gastar menos energia. Claro que tem os seus pontos negativos. O preço de um refrigerador frost free, seja duplex ou não, é muito mais caro do que uma geladeira ou um refrigerador convencional. Só que os pontos positivos superam então os pontos negativos. Detalhe, ela também faz muito barulho com o motor dela, porque ela trabalha mais tempo do que um refrigerador convencional. Afinal de contas, por que nós precisamos estar de jejum para fazer um exame de sangue? Boa pergunta. Enviado pelo Robson Barbosa. Vamos entender. O fato é que a alimentação de uma pessoa, seja alimentação ou mesmo uma bebida, claro, desconsiderando a água, pode alterar a condição normal do seu sangue na hora de realizar um exame. Exemplo, se você consumir qualquer coisa que tenha carboidratos ou açúcar, isso vai elevar no seu sangue o nível de glicose. E no resultado de exame de sangue, se isso estiver alterado, vai acusar você que você tem uma doença ou uma pré-condição de doença que talvez de fato você não tenha. Foi somente causado porque você consumiu um alimento próximo na hora de retirarem o seu sangue. Então, por conta disso, é recomendado que você fique pelo menos de 8 a 12 horas sem consumir nenhum tipo de alimento e muito menos beber qualquer espécie de bebida, seja suco, cerveja, bebida alcoólica, o que for, só água. Pois assim, o seu nível normal de colesterol, de glicose, entre outros, estará normalizado, não será afetado por conta do consumo. Sem contar que também para exame de órgãos, precisa também de um tempo, talvez até maior do que esse de 8 a 12 horas, realizado para exame de sangue. Por exemplo, para exame do fígado, você precisa ficar até 24 horas sem consumir nada, nem bebida, nem alimento, porque pode também comprometer assim a integridade e as funções normais do seu órgão. Simples assim. Então você precisa de tempo para que tudo normalize, pois os alimentos podem sim afetar o jeito como seus órgãos, o seu corpo reage para eliminar aqueles nutrientes, digerir aquele alimento ou bebida, enfim. Chegando no final de ano, muita gente viaja, muita gente vai passar Natal, final de ano, em casa de parentes, em lugares bem legais, e fica um bom tempo, vários dias fora de casa. Então, para você que vai viajar, eu vou te dar uma dica bem interessante para você ter, garantia de que quando você voltar, os alimentos do seu freezer estarão ainda aptos para consumo. Fica aí que você vai entender a dica. Bom, simples. Quando você viaja, você não tem controle se faltou energia na sua casa ou não. Você não tem como saber. Ninguém vai te avisar. Então, quando você volta, às vezes acabou a energia na sua casa, ou seja, descongelou toda a sua carne que está no freezer, todos os alimentos que estão presentes ali, e depois a energia depois de um dia, 2 dias, voltou, congelou tudo de novo, você volta e acha que está tudo normal. Aí vai comer, os alimentos estão cheios de bactérias, que vai trazer consequências negativas para a sua saúde, causando diarreia, entre outros fatores negativos. Então, para que você não corra o risco de voltar e consumir esses alimentos estragados, eu vou te dar uma dica importante. Encha um copo d'água, sabe um copo d'água? Pode ser de plástico, sei lá, do que você quiser. Encha um copo d'água e coloque no freezer. Espere congelar. Isso antes de viajar. Congelou? Agora você vai colocar uma moeda, qualquer valor que seja, uma moeda grande, ou de R$1. Coloque em cima do copo congelado. Coloque
geladeira, quer dizer, no freezer, para manter ele congelado. Se você voltar de férias da sua viagem e essa moeda permanecer em cima do copo congelado, isso significa que o seu freezer não descongelou em tempo nenhum. Não houve falta de energia. Isso é um sinal verde que você pode consumir, então, os alimentos presentes no seu freezer. Agora, se essa moeda que estava em cima de um copo congelado cair, foi para o fundo do copo, isso significa que acabou a energia na sua casa e que descongelou todos os produtos que estão presentes no seu freezer. Ou seja, você não deve consumir aqueles alimentos para que você não tenha problemas de estômago, de intestino, doenças voltadas a isso. Então, a melhor forma de você se proteger nesse caso é fazendo este método para saber então se os seus alimentos estão aptos ou não para ser consumidos. Gostou da dica? Então vale aí você compartilhar, curtir, e se você, caso não for inscrito aqui no canal ainda, se inscreve, que aí vai me ajudar bastante. Boa viagem para você que vai curtir esse final de ano, seja onde for. Curta bastante. E a gente se vê no próximo vídeo.